Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o nosso Cordeiro, Tu és, Senhor, o nosso substituto, aquele, Senhor, que tomou o nosso lugar, provando a ira amarga de Deus, provando a sentença, provando, Senhor, a condenação, para que hoje pudéssemos, Senhor, estar aqui invocando o nome do Senhor. Senhor, se hoje nós estamos aqui, se hoje estamos reunidos em torno do Teu nome, Senhor, se hoje, Senhor, podemos participar, Senhor, da Tua mesa, é porque um dia o Senhor se entregou por nós, é porque um dia o Senhor se fez redenção por nós, é porque um dia, pelo Teu precioso sangue derramado, o Senhor nos compraste, o Senhor pagaste um alto preço por nós, diante de Deus, para que hoje pudéssemos, Senhor, abrir a nossa boca e o nosso coração, entoando louvores e adoração ao Senhor, e crendo, Senhor, e confessando que hoje nós somos filhos de Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua morte, obrigado pela Tua entrega, obrigado, Senhor, porque voluntariamente o Senhor se entregou por nós. Senhor, não foi, Senhor, homem nenhum, Senhor, que tirou a Tua vida, mas o Senhor a entregou livremente, de forma espontânea, para que hoje pudéssemos ter da vida de Deus em nosso interior. Leva-nos a viver por meio dessa vida. Leva-nos a depender da Tua vida, Senhor. Leva-nos, Senhor Jesus, a sempre, Senhor, nos lembrarmos quem éramos, quem somos e quem seremos, Senhor. Não nos deixe esquecer de onde estávamos, de onde estamos e para onde iremos. Senhor Jesus, nos sustenta. Sustenta os Teus filhos, Senhor, na caminhada. Vivemos dias difíceis, vivemos, Senhor, dias, Senhor, de muita opressão, muito ataque, mas nós temos o Senhor como a nossa espada, temos o Senhor como nosso escudo, e na Tua destra poderosa nós somos sustentados. Obrigado, Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus, vamos, como já dissemos ontem, irmãos, nós vamos hoje para a segunda parte do tema da semana do nosso elemento diário, mas em especial hoje nós vamos estar tocando na passagem de Isaías capítulo 53. Então abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Esse relato, o livro de Isaías, e é interessante, porque o livro de Isaías é um livro, podemos dizer, um livro completo. Por quê? A Bíblia, ela tem quantos capítulos? 66. O livro de Isaías contém 66 capítulos. São quantos capítulos do Antigo Testamento? 39. Quantos capítulos do Antigo Testamento? 27. Se você observar o livro de Isaías, os primeiros 39 capítulos fala a respeito da antiga lei, da antiga dispensação. Quando entra no 40º capítulo, já começa a falar sobre o servo de Deus. Já começa a anunciar a vinda de Cristo. Então Isaías, entre aspas, é uma Bíblia resumida. E é algo profundo. Porque esse que nós vamos ler aqui agora, esse relato que Isaías teve, cerca de 700 anos antes do nascimento de Cristo. E tudo que nós lemos aqui, irmãos, parece como algo sendo relatado por uma testemunha ocular da crucificação, da entrega de Cristo. Deus, ele revelou para Isaías de uma forma muito clara o que ele iria executar em Cristo e por meio de Cristo. Então nós vimos essa semana
esse capítulo é muito profundo. Nós vamos ver alguns pontos. Então você, por favor, irmãos, guarde o seu coração e a sua mente na palavra, para que você não se disperse. Senão você perde o sentimento do encargo, o sentimento da mensagem. Aí chega no final, nós nos perdemos. Então, Isaías capítulo 53, nós já vimos o primeiro versículo ontem. Isaías 53, 1 fala: quem creu em nossa pregação e a quem for revelado o braço do Senhor. Vimos ontem que o braço do Senhor é Cristo. E que a igreja hoje é a extensão de Cristo na terra. Então a igreja hoje ela é a representação da autoridade de Deus na terra. A igreja hoje detém a autoridade de Deus na terra. Hoje, irmãos, o governo do mundo, hoje nós sabemos aqui que nós temos o governo humano que é estabelecido e tem aí os governantes humanos. Mas quando se fala de governo celestial e do alto, irmãos, foi dada única e exclusivamente para a igreja. Mateus 16, vimos ontem, dar-te-ei as chaves do reino. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, a igreja é detentora dessa autoridade. E graças a Deus que você está incluído na igreja. Então, graças a Deus porque você faz parte dessa extensão desse braço de Deus na terra. Irmãos, você tem que ser grato ao Senhor pelo lugar que o Senhor te colocou. Às vezes nós reclamamos, às vezes nós murmuramos, somos humanos e temos tendência a isso. Mas devemos sempre nos lembrar onde estávamos. Nós vamos ver sobre isso aqui. O lugar que você estava, por mais que você pense que você era bom, o destino seu era o mesmo de qualquer outro. O lago de fogo. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia em Cristo, Ele nos salvou. E Ele nos colocou na vida da igreja. Então você, irmãos, nunca se esqueça. E seja grato pelo lugar que o Senhor te colocou. Não reclame das situações que vierem, que surgirem, dê graças a Deus. Senhor, graças a Deus, porque hoje eu estou na vida da igreja. Graças a Deus, porque hoje eu estou junto dos irmãos. Eu podia estar em qualquer outro lugar, mas hoje eu estou junto daqueles que invocam o nome do Senhor. Então, agradeça por isso. Versículo 2 fala: porque foi subindo como renovo perante Ele. A Bíblia, quando fala, sabe o que é renovo no original hebraico? Planta jovem. Então, Cristo, presta atenção, Cristo na sua divindade, Ele já era completo, pleno. Mas na humanidade, Ele precisava crescer. Lucas, deixa marcado Isaías, que Isaías é o centro da nossa mensagem. Abra Lucas capítulo 2, rapidinho comigo, por favor. Lucas capítulo 2, o versículo é o versículo 52. Lucas 2, 52. A humanidade, ele precisou crescer. Lucas 2, 52 fala: e crescia Jesus em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e dos homens. Isso é subir comum, crescer comum, renovo perante Deus. Porque Cristo, irmãos, repito, na sua divindade, Ele era completo em si. Ele não precisava de mais nada. Mas na humanidade, Cristo precisou experimentar cada etapa da vida humana. Ele precisou passar pela fase de bebê, ele precisou passar pela fase de criança, ele precisou passar pela fase da adolescência, ele precisou passar pela fase jovem e pela fase adulta. Isso quando fala, já que você deixou marcado, volta para Isaías 53. Então, quando fala que ele
ele foi subindo é crescendo, como um renovo perante ele. Então, irmãos, você precisa entender algo, que Cristo, ele te entende, ele te compreende, porque ele passou por todas as fases que nós passamos. Ele não pulou etapa. Nós, muitas das vezes, queremos pular etapas, não é isso? Principalmente quando a etapa for difícil. Aí nós queremos já passar, pular por ela, né? Se eu pudesse, então, Senhor, me faça passar ou pular isso aqui que está difícil. Essa etapa, às vezes, né? Graças a Deus não é a nossa dificuldade hoje, mas a fase adolescente muito complicada, né? Oh, que eu pudesse pular da infância para a fase adulta, cortar essa fase, que é uma fase muito difícil. Cristo experimentou todas as fases da vida humana. E ele foi crescendo como renovo, uma planta jovem diante de Deus. Vimos o Lucas aqui, fala que ele foi crescendo em graça, estatura e sabedoria. Ó Senhor Jesus. E essa é a vontade de Deus para nós hoje, que nós cresçamos também diante dele, os nossos crianças, os bebês, as crianças, os adolescentes, cresçam em graça e sabedoria também diante dele. E a segunda parte do versículo 2 fala: e como raiz numa terra seca. Terra seca representa ambiente hostil, ambiente de dificuldade, ambiente, irmãos, de escassez. Terra seca aqui representa a casa humilde, casa pobre de José e Maria. Terra seca aqui representa a cidade desprezada de Nazaré, que ninguém dava nada por Nazaré. Pode sair vir alguma coisa de lá, boa de lá. Terra seca aqui é a região, Bia, desprezada de Nazaré. O que pode sair de bom daquela região? Então, irmãos, Cristo experimentou na íntegra o que é passar pela dificuldade humana. Ele poderia ter escolhido, ele poderia ter optado por habitar nos melhores palácios, vestir os melhores trajes, comer das melhores comidas. Mas ele optou por passar por dificuldade humana. E até mesmo as suas dificuldades humanas que nós passamos hoje, Cristo passou. Então ele experimentou, irmãos, na íntegra o que é passar por uma terra seca. Aqui fala, como a raiz de uma terra seca. Senhor Jesus, então, irmãos, não reclame da vida. Se tiver difícil para você alguma situação, não reclame, porque Cristo passou por ela também. E Cristo venceu ela. Senhor Jesus, Cristo nos conhece, graças a Deus por isso. Aleluia. Aí continua o seguinte: como uma terra, como uma raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Cristo não tinha boniteza. Sabe aquele Cristo que é pintado no cristianismo, filha? Loiro. Uma pele, irmãos, que é uma seda. Olho azul. Um cabelo, irmãos, que muitas mulheres se olharam e falaram: como eu queria ter o cabelo de Cristo. Naquela época não tinha os tratamentos que temos hoje, eles tinham um cabelo desse jeito. Irmãos, não se engane com isso. O cristianismo pinta um Cristo bonitão. Um Cristo ali esbelto, né? Não era, irmãos. Cristo com perdão da palavra, com todo respeito ao Senhor. Cristo, ele era humanamente feio. Quando João fala, capítulo 6 do Evangelho de João, capítulo 8 do Evangelho de João, o versículo é o versículo 57, João capítulo 8, versículo 57 fala, 56 e 57 de João 8 fala: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Ou seja, ainda não tem, quer dizer, você está perto, mas ainda não tem. Cristo, irmãos, quando ele chegou aí, ele iniciou o seu ministério terreno por volta dos 30 anos de idade. Então eles olharam para ele e falaram: você não tem nem 50, irmãos, que ofensa para muitos se falar isso aí. Oh, mas você não chegar para um de 30 e falar: você não tem nem 50.
Pô, peraí, onde esse camarada está vendo isso? Irmãos, Cristo não era fisicamente bonito. Ele não tinha aparência, aqui fala, não tinha aparência nem formosura. Porque senão poderia correr o risco de Cristo atrair as pessoas não pela sua essência, mas pela sua aparência. E a aparência não salva ninguém. O que salva é a vida de Deus que estava em Cristo. É essa que atrai as pessoas. É a essência do amor que era envolvido em Cristo. Esse amor que atraía. Isso, irmãos, que os judeus ficavam loucos com um negócio desse. O que esse camarada que não tem nada, não tem aparência, essa multidão, esse pessoal todo atrás dele, irmãos? A essência do amor atrai. O que atrai as pessoas a você não é a sua aparência. Tem sim que cuidar. Porque senão, pelo amor de Deus, né? Não negligencie essa parte. Se cuida. Né, irmãos? Se cuida. Não seja uma pessoa desleixada, né? Mas não é isso que vai atrair as pessoas. Às vezes as pessoas são preocupadas com isso. Para serem aceitas na humanidade, na humanidade não, na sociedade, eu preciso estar alinhado com os padrões da sociedade moderna. Irmãos, não é isso que atrai. O que atrai, sabe o que atrai? Sabe o que atrai as pessoas? O amor de Deus em você. Esse amor, irmãos, é a essência. Esse amor atrai. Esse amor você não precisa falar palavra nenhuma. As pessoas são atraídas porque você exala o bom perfume de Cristo. É isso que atrai as pessoas. Então não é aquele Cristo bonitão. Então, por favor, tire isso da sua mente. Sua mente já se acostumou às vezes com isso, né? Outrora. Então Cristo não era aquele Cristo bonitão. Ele era, irmãos, você olhava assim. Eu imagino, irmãos, eu estava elaborando essa mensagem. Hoje era 3 horas da manhã. 2h30, 3 horas. E sabe o que eu estava imaginando? Se Cristo chegasse humanamente como ele era hoje, Bia. Ó, falasse, eis o Cristo. O que isso aí é o Cristo? Irmãos, muitos iriam se escandalizar, sabia? Estou falando antes da morte e ressurreição, antes do corpo de glória. Depois da morte e ressurreição, ele assumiu um corpo de glória, tá? Mas antes, se Cristo aparecesse para a cristandade hoje, opa, não é isso que eu pensava, né? Aí iria decepcionar muitos. Irmãos, por isso, irmãos, que nós devemos, e repito, o que atrai as pessoas é o amor. O amor, ele atrai. O amor atrai, o amor, ele conecta as pessoas. Então, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, olha. Então, ou seja, se as pessoas fossem a Cristo buscando o que agradasse na beleza, seriam decepcionadas, não tem nada. Não eram aquelas pompas dos reis de Israel, falamos isso aqui ontem. Não é a pompa dos reis de Israel, não é aqueles portes magníficos dos reinados dos reis de Israel, né? Não é os olhos de Samuel olhando para os filhos de Jessé, falou, é esse. Quando olhou, entrou um franzininho, um baixinho, um miúdo. Opa, esse aí. Aí Deus fala, vai nele que esse é o rei de Israel. E aquilo deve ter sido uma decepção para Samuel. E Deus corrige Samuel. Samuel, você julga pela aparência. Eu olho o coração. Irmãos, por favor, não julgue pela aparência. Nós vimos isso no alimento diário, semana passada, que muitas vezes você julga que uma pessoa ela é arredia, ela é rebelde e não prega o evangelho para ela. Essa seria a que receberia o evangelho. Já aquelas que você julga espiritual, aparência, aquela formato de espiritualidade, são essas que resistem à palavra. Então, nós precisamos ter essa percepção que o Senhor tem, amém? Nós vamos continuar aqui. Versículo 3, era desprezado. Olha, aí você está ficando triste porque alguém te desprezou na sua vida. Ele era desprezado, mais rejeitado não é entre meia dúzia de pessoas, não é entre um grupo, entre os homens. Senhor Jesus. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Aí, às vezes, o mundo, alguém do mundo despreza você e você fica triste. Irmãos, lembre-se de Cristo. Nós precisamos, irmãos, agradar a Deus.
Às vezes você é desprezado pela escolha que você fez de seguir o Senhor. Ah, não, agora é crente. Então, corta da nossa turma. Dê graças a Deus por isso. Fala, Senhor, obrigado pelo livramento que o Senhor está me dando. Irmãos, graças a Deus, porque alguns nos desprezam. Graças a Deus por isso. Foi um livramento do Senhor na sua vida. Amém? Senhor, ele era desprezado entre os homens, homem de dores. E que sabe? Você sabe o que é essas dores? Homem de dores? Dores físicas e mentais. Cristo teve uma vida inteira de dores físicas e mentais. Cristo sentia dor, irmão. Você acha, filho de Deus, Deus o poupou em nada. Deus não poupou Cristo em nada. Cristo literalmente, ele passou por dores, ele passou por enfermidades. Não é isso? Homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Olha, um homem que chega, o Criador de todas as coisas, o Criador de todo o universo, Romanos fala que por meio dele, para ele são todas as coisas. Chegar e as pessoas virarem o rosto dele, né? De que as pessoas escondem o rosto. Você esconder o rosto é virar para o outro lado, para não vê-lo. Irmãos, quando você, irmãos, passar por situações, nós precisamos nos lembrar disso. O que nós passamos hoje, independente do que você passa, Cristo passou primeiro. Ele sabe o que é ser homem, irmãos. E ele era também esse desprezado, não é isso? Senhor Jesus, escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Não fez caso dele. Hoje, o que é não fazer caso de Cristo? Não fazer caso da palavra. Eu oro para que essa não seja a situação de nenhum de nós e dele não fizemos caso. Hoje, irmãos, na sua vida, qual caso você tem feito da palavra? Qual a importância da palavra na sua vida? Qual é a constância da palavra na sua vida? Você faz caso ou você não faz caso? Então, irmãos, hoje, quando você fala a respeito de Cristo, é a palavra. Então, irmãos, desprezado, sentiu dor. Sabe aquela dor que você sente terrível? Cristo passou por ela, irmãos, física e mental. Ele conheceu tudo isso aí. Graças a Deus por isso, porque hoje ele pode nos chegar diante de Deus e interceder por nós. Hoje, irmãos, independente do que você passa, nesse momento, tem alguém no trono. Tem alguém dentro de nós, que é Cristo, e tem alguém no meio de nós, que é Cristo. Mas ele pode chegar diante de Deus e falar, olha, eu sei o que ele está passando. Não menospreze as dores dos irmãos. Não julgue como só menos a dificuldade dos irmãos. Ah, sei, irmão. Isso aí não, isso aí, para mim eu passo isso aí. Isso aí para mim é fichinha, para você. Pode ser um super-homem, né? Um super. Mas, irmãos, não despreze isso aí, porque não é fácil. Tá? Nós precisamos nos compadecer. Nós precisamos ter empatia das pessoas. Saber o que elas passam. E falar, talvez eu nunca passei pelo que TT está passando. Mas olha, eu não menosprezo a dor dela. Irmãos, isso é ser humano. Isso é ser humano. Sabe? E Cristo hoje, qualquer coisa que você passa, Ele se compadece diante de você, diante de Deus. Ele compadece de você diante de Deus, porque Ele fala, em outras palavras, Ele fala, Pai, eu sei a dor do Tatá, eu sei a dor do Fábio. Não é fácil. Eu sei a dor de cada um deles, porque não é fácil. Ó Senhor Jesus, graças a Deus por isso. Deixa eu avançar. Versículo 4, leia comigo. Versículo 4, amém? Bem forte.
ferido de Deus. 5 e 6 agora. Mas ele o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 6. Todos nós andávamos, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Repare uma coisa, no versículo 4, ele cita enfermidades e dores, que são realmente hoje as enfermidades humanas, as doenças e dores humanas, viu? No versículo 5, ele fala iniquidade, ele fala a palavra iniquidade, transgressão, e no versículo 6 ele fala também a palavra iniquidade. Ou seja, após falar de dor, enfermidade e dor, ele fala de iniquidade e transgressão. O que isso tem a ver? O que foi a iniquidade e a transgressão? O pecado. Então, presta atenção, as doenças e as dores são consequências do pecado. Se o homem não tivesse pecado, hoje o homem não teria esse tanto de enfermidade e dor, não existiria isso. Então o Senhor ele teve que levar na sua morte as enfermidades e as dores. Nós precisamos pela morte do Senhor ser remidos das nossas enfermidades, das nossas dores. Nós precisamos porque toda dor e enfermidade, sim, não estamos falando, ou se você falar hoje, não, eu estou sentindo isso, vai ser alguma coisa que você não tratou, não cuidou, beleza. Estamos falando, irmãos, da origem geral das dores e enfermidades. Não estamos falando de coisas específicas, tá? Mas a origem geral das enfermidades e das dores veio por consequência do pecado. Então, quando Cristo fala, quando aqui fala o seguinte, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Então, irmãos, a redenção de Cristo também serve para as enfermidades e dores, porque elas são consequências do pecado. Então, baseado num versículo como esse, Bia, nós temos base, nós temos autoridade de orar ao Senhor. Senhor, já que na tua morte vicária, sabe o que é morte vicária? Que fala o sofrimento vicário. Sabe o que é vicário? É assumir o lugar de alguém. É uma morte não por causa própria, não por causa de algo que você fez ou por coisa que você cometeu, mas no lugar de alguém, assumindo o lugar de alguém. Entendeu? Então, baseado nisso, nós temos autoridade, Bia, de orar, Senhor, já que o Senhor na sua morte levou sobre si essas enfermidades e essas dores que eu estou sentindo agora, Senhor, baseado na tua palavra, retira de mim essas enfermidades e dores. Vocês estão entendendo, irmãos? Ou não? Retira, porque nós temos base, o Senhor tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, e Ele levou a cruz, e Ele levou a redenção, porque tudo isso, tudo, irmãos, que é consequência do pecado, Ele tomou sobre si, e Ele venceu todas elas. Então, irmãos, nós temos base nisso. Ora, Senhor, já que o Senhor na tua morte levou sobre si as enfermidades e dores, Senhor, eu oro, Senhor, retira-me essa enfermidade e essa dor, retira de mim essa doença, Senhor. Certo? Porque ele levou sobre si. Aí aqui continua o seguinte, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O versículo 5 e 6 nós lemos, mas ele foi traspassado. Você sabe o que é ser traspassado? Atravessado de um lado para o outro.
Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Cada transgressão do homem era um transpassar no Senhor. Cristo ficou na cruz, você sabe disso, durante 6 horas, pendurado. De 9 da manhã a 3 da tarde de uma sexta-feira. As primeiras 3 horas, os homens o julgaram. O julgaram. O julgamento foi dos homens. Nas últimas 3 horas, o julgamento aí veio pesado. Quando estava a parte dos homens, irmãos, beleza. É difícil, mas passa assim por elas. Mas quando entrou nas últimas 3 horas, a Bíblia fala que o mundo se tornou em trevas. Aí chegou o momento do julgamento do homem sair de cena, porque uma coisa é o julgamento do homem, outra coisa é o julgamento de Deus. Hebreus fala, não lembro o capítulo, que terrível coisa é cair nas mãos do Deus irado. Deus entra em cena a partir das últimas 3 horas. Irmão, aí o julgamento já é da parte de Deus. Deus literalmente pesou a mão em Cristo, irmãos. Homem. E cada iniquidade sua, mas eu nem ainda havia nascido, isso foi há 2000 anos e tantos. Irmãos, eu não vou explicar isso aqui, eu não vou entrar nisso aqui, porque isso aqui é estudo bíblico, isso aqui é vasto. Mas, irmãos, antes de você ter cometido qualquer pecado, ele já tomou esses pecados que você haveria de cometer sobre ele, entendeu? Então, irmãos, foi o saldo de todo o pecado do mundo sobre Cristo. E cada pecado um transpassar. Já pensou? Aquelas flechas invisíveis, né? Aquelas lanças invisíveis do julgamento de Deus. Irmãos, Cristo se tornou, presta atenção nisso aqui. Paulo fala em Colossenses que ele é o centro do universo. Ele é o ponto de conexão, né? De todas as coisas. Naquele dia, irmãos, Cristo, ele foi, para você entender que é uma aplicação, Cristo tinha nele, nas últimas 3 horas, Vaninha, um alvo fixo nele. E toda a ira dos céus foi direcionada única e exclusivamente nele. Por causa dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Aí aqui fala o seguinte, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído. E moído pelas nossas iniquidades. Você sabe o que é? Irmãos, quem aqui às vezes, depois de um dia cansativo, fala, eu estou moído. Você não sabe o que é ser moído. Não fala isso, eu estou moído. Você não sabe o que é ser moído, irmão. Ser moído. Que Deus, ele pegou Cristo e moeu, irmãos. É um processo de quebra. O processo ali eu não tenho como nem explicar isso aqui. É moer mesmo, irmãos. É pegar e falar assim, olha, não vai restar nada. Aí o versículo 26 fala, todos nós andávamos desgarrados. Ninguém queria saber de Cristo. Naquele dia, quando ele estava, ou depois daquilo, ninguém queria saber. Há anos atrás, você queria saber de Cristo? Ninguém queria saber desse negócio. É o que? Era ovelha desgarrada. Cada um desviava-se pelo caminho. Cada um estava seguindo o seu caminho, seguindo a sua vida, seguindo aí, afundando cada vez mais, né, o pé no lamaçal do mundo, o pecado, o engano. Então é o seguinte, Deus falou, mas e o que estava acontecendo? Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sabe aquele negócio que você faz para alguém e aquela pessoa não está nem aí pelo que você fez por ela, ou porque você está fazendo? É ruim. Quando você dedica algo a alguém, de todo o coração, e a pessoa não está nem aí. É você com Deus. Era você com Deus. Enquanto ele estava sendo moído e oprimido, estou aplicando. Moído, Vaninha, oprimido, nós estávamos o quê? Estou nem aí para isso aí. Entendeu? Agora 1 Pedro, rapidinho comigo. 1 Pedro, capítulo 2. Senhor Jesus.
1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Não, versículo 21. 1 Pedro 2, 21 fala: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, agora eu gostaria de tocar em algo, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. O que quando ultrajado não revidava? Isso ia contra os princípios judaicos também. Você sabe hoje por que Israel, quando começa uma guerra, eles começam para valer? O Antigo Testamento, quando Deus estabelece a sua palavra no Antigo Testamento, o que Deus cita a respeito dos ataques? Olho por olho, dente por dente. O que você receber, você dá em troca. Entendeu? Cristo, ao contrário disso, quando ultrajado, ele não revidava com a mesma moeda. E eu estou revidando com a mesma moeda. Quando rejeitado, Cristo não rejeitava. Veja a sua vida. Quando rejeitado, não rejeitava. Você quer ver? Se alguém rejeitar você, você automaticamente vai rejeitar essa pessoa. Quando julgado, não julgava. Vamos começar a pontuar? Não, nem precisa, né? Quando menosprezado, não menosprezava. Quando odiado, não odiava, amava. Irmãos, como que está a sua vida a respeito nesse aspecto? Quando você recebe algo, você em troca? Isso acontece muito, né? Eu vou te pagar com a mesma moeda. Irmãos, por favor, não faça isso. Né? Não faça. Me ofendeu, quer saber? Eu não vou ofender, mas também não quero conversa. Está pagando com a mesma moeda, meu irmão. Aqui fala, quando ultrajado, não ultrajava. Não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga corretamente. Falou, Senhor, essa situação não é minha, é de Deus. Deus resolve. Deus resolve. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarados. Por causa das chagas de Cristo, nós fomos, ou pisaduras, nós fomos sarados, filho. Aí o versículo 25 fala, porque estáveis, é o que falou lá em Isaías 53, desgarrados como ovelhas. Agora, porém, fala com o irmão que está do seu lado, irmão, agora, porém, vos convertestes, fala com o irmão, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Você não é mais uma ovelha desgarrada para vir longe do rebanho. Você agora é uma ovelha que está sob o encabeçamento do supremo pastor da sua alma, Cristo. Irmãos, você agora não é sozinho. Você tá, olha que família maravilhosa que Deus te deu. É complicado de vez em quando. Ninguém vai agradar todo mundo. Não é isso? Às vezes, os irmãos, nós desagradamos, irmãos, sem querer. Então não leve isso em consideração, mas abrace a família de Deus, como Efésios fala que Deus te deu. Sois da família de Deus. Olha que maravilha, volta para Isaías. Ó Senhor Jesus, ele não teve nenhuma reação diante daqueles que o maltratavam, né? Então, irmãos, não pague, repito, não, alguém te ofendeu, não pague com a mesma moeda.
Você sabe o que desarma uma pessoa? É você não tratá-la da mesma forma como ela te trata. Isso mata a pessoa. Você quer ver você desarmar uma pessoa que é ignorante, uma pessoa que realmente gosta de maltratar, é quando você trata ela com amor. Irmão, ela não tem saída. Ela não tem saída, ela não tem... E agora? Desarmou ela? Não tem o que fazer, irmãos. Agora, quando você paga com a mesma moeda, vai gerar um conflito. Não é isso? Agora, quando você pega a situação e converte a situação no amor, essa pessoa fica desarmada, irmãos. Por favor, a nossa luta, Efésios capítulo 6, a sua batalha, o seu combate, não é contra sangue e carne. É contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então é o seguinte, a sua luta não é contra as pessoas. Deus, o inimigo usa as pessoas para te atacar. Então o seu combate não é contra a pessoa em si, é contra o inimigo que está por detrás da pessoa. Senhor Jesus, versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. Qual a sua atitude quando alguém pisa no seu calo? Quando alguém... meu irmão, não toca no breu não, né? Como diz o Jó ali, não toca naquela parte não, que você vai despertar o velho homem, né? O primeiro Adão. Irmãos, por favor, se não for para falar algo que edifique, não fale. Ele não abriu a boca, ele estava sendo julgado, ele estava sendo sentenciado, ele estava sendo humilhado, ele não devia a ninguém. E não tinha nenhuma gota de pecado, e ele ficou... Sabedoria, a sabedoria, ela é manifesta no silêncio muitas vezes, irmãos. Muitas vezes quem se cala são sábios. Então, por favor, né, veja essa situação aí também. Se eu não me engano, Apocalipse capítulo 5, versículo 6, deixa eu ver o que fala aqui. Apocalipse 5, 6 fala... Vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então é esse cordeiro aqui, que fala no versículo 7, tá? Vamos avançar para o versículo 8 para eu concluir. Por juízo opressor, foi arrebatado de sua linhagem. Quem dela cogitou? Ou seja, quando Cristo estava sendo entregue ali, irmãos, eles não entendiam por que aquilo. Aí fala o seguinte: porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Mas o povo não sabia que era por causa dele. Entendeu? Até mesmo os discípulos, irmãos, não tinham clareza do significado daquela entrega. Quando Cristo estava ali no madeiro, os discípulos talvez ali, qual que é realmente a verdadeira finalidade disso? Eles não entendiam, entendeu? Por isso que fala, quem dela cogitou ou quem dela entendeu, ninguém entendia, irmãos. Porque isso é loucura para o homem. Isso é loucura. Irmãos, o evangelho é loucura para as pessoas. O Deus perfeito, pleno, se faz homem e morre no meu lugar. Oh, que isso? Que isso? Não devia nada. Isso é loucura. É loucura para nós, né? É loucura para os outros, para nós, irmãos, tem sido uma realidade, uma clareza. Graças a Deus, versículo 9, designaram-lhe a sepultura com os perversos. O que é perverso? Iníquo, pecador. Quem era digno realmente daquela condenação. Aqui indica-se quem? Com ou entre. Designaram-lhe a sepultura, você pode aplicar com ou entre. E Cristo estava entre 2 perversos naquele dia. Lembra dos dois bandidos, um à direita e outro à esquerda? É isso. Mas com o rico esteve na sua morte. Você sabe muito bem que quando Cristo foi tirado do madeiro, ele foi levado para um sepulcro que ainda não havia sido usado. Era da família rica de José de Arimateia. Então ele não foi jogado ao céu aberto como os crucificados eram.
ele foi levado para um sepulcro, né, com o rico. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Versículo 10. Todavia, isso aqui é algo interessante, irmãos. Todavia, ao Senhor agradou. É interessante isso aqui, porque se você olhar com os olhos humanos, você fala, uau, Deus ele teve prazer. Sabe o que agradou? Ter prazer. Deus teve prazer em moer Cristo? Isso aqui, presta atenção comigo. Lembra quando João Batista batizou Jesus? O que uma voz do céu veio e falou? Este é meu filho amado em quem eu tenho? É o mesmo significado de agradou. Mas por que Deus agradou? Moê-lo, fazendo enfermar. Enfermar literalmente enfermidade. Enfermar. Irmãos, isso aqui é algo maravilhoso. Porque se Deus titubeasse no seu sentimento, a obra de redenção não seria executada. Porque Cristo estava representando o quê? O pecado, nós. Então, se Deus não tivesse se agradado em... Se Deus tivesse tido... Presta atenção nisso aqui, irmãos, não sei se você já ouviu isso. Se Deus não tivesse se agradado em moê-lo, ou tivesse feito isso de uma forma branda, o que seria? Cristo tratou o pecado de forma leviana. Entendeu? Por isso que Deus agradou, foi uma alegria, uma satisfação moer Cristo na cruz. Porque não era mais Cristo, era o pecado. Porque nesse momento aqui, Bia, não era mais o filho, era o pior pecador do mundo. Era o homem pecador, era o pecado, era o transgressor, era o inimigo. Então Deus retira a ótica de pai e entra na ótica de executor. Então, naquele momento, irmãos, presta atenção na profundidade disso, Deus não estava vendo o filho. Deus estava vendo o pecado e Deus abomina o pecado. Por isso que Deus agradou. Aí você não entende quando fala, Deus ficou feliz em moer Cristo. Não, ele não estava moendo Cristo, ele estava moendo o pecado. Entendeu? Aí sim a obra de redenção pôde ser concluída. E na parte 2 fala o seguinte: quando der ele a sua alma como oferta, porque se Cristo agradasse, se Deus agradasse em moer Cristo, mas do outro lado Cristo não se entregasse, não seria a obra completa. Você está entendendo? De um lado, Deus precisaria ter prazer em colocar ele no madeiro e moê-lo por causa do pecado, porque ele estava representando o pecado, mas do outro lado também, Cristo, ele precisou se entregar e não oferecer resistência. Eis aí a obra de redenção. De um lado, um sentenciando, do outro, o outro se entregando. Irmãos, o que é isso? Por causa de quem isso aí? Olha para o seu lado, você vai ver por causa de quem. Olha para o seu lado, não tem vergonha não. Olha aí por causa de quem que isso aí aconteceu. Está do seu lado sentado aí. Olha para você, irmãos, quando você chega em casa e olhar no espelho, você fala, eu sou o motivo. Porque um dia Cristo se entregou por amor a mim. Irmãos, você é amado. Você é amada. Qualquer coisa contrária disso vem do inferno. Qualquer sentimento e pensamento contrário disso provém do inferno. Se isso aqui que nós vimos até agora não é uma comprovação de amor, você pode, irmãos, desistir da sua vida e caçar um rumo. Porque se isso não te prova o amor de Deus, misericórdia, né? Senhor Jesus, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. O que é verá? Quem é a posteridade de Cristo, Sueli? A igreja. Senhor. Cristo hoje está vendo o que? A sua posteridade. Porque quando um grão de trigo cai, João 12 fala, não é isso? 12? Se um grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará ele, mas se morrer...
Então, quando Cristo morre, quando Ele ressuscita com vários frutos. Nós somos os frutos do Senhor. Fala com o irmão que está do seu lado, irmão, você é o fruto do Senhor. Senhor Jesus, você é o fruto do Senhor. Você é o fruto do Senhor, não é isso? Senhor Jesus, Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. O que é prolongará os seus dias? Por meio de cada um de nós, irmãos. Por meio de cada um de nós está sendo prolongado a vida de Deus, está sendo, não é prolongado, é manifesta a vida de Deus, expandida a vida de Deus. Então Cristo, quando Ele morre, quando Ele ressuscita, Ele morre um grão de trigo só. Quando Ele ressuscita a igreja. Como irmãos, a igreja é essa aqui. A igreja é a posteridade do Senhor. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho. Penoso, irmãos, não foi fácil, mas Ele verá. Isso aqui gera uma profecia a respeito da igreja. Cristo, quando vê o que resultou a sua entrega e o seu sacrifício, a sua morte e ressurreição, Ele vai falar, foi penoso. Numa manhã como essa, irmãos, quando nós partimos o pão, quando nós louvamos ao Senhor, o Senhor, Ele fala, olha, foi penoso, mas eu estou satisfeito. Irmãos, você está satisfeito com o Senhor? Você está satisfeito com a igreja? Você está satisfeito com a vida da igreja? Cristo está satisfeito, e você? Aí você está aí triste, você está aí abatido, você está aí focado nos seus problemas e nas suas situações e focado em outras coisas que não interessam. Enquanto Cristo está feliz vendo uma manhã como essa, uma igreja como essa, uma reunião como essa, e você está triste. Oh, Senhor, irmãos, vamos nos arrepender, né? Senhor, eu me arrependo da minha condição. Senhor Jesus, o Senhor está satisfeito, não é isso? E ficará satisfeito. Fala com o irmão que está ao seu lado, Cristo está satisfeito com você. Ó, como igreja. Agora, pessoalmente, nós precisamos ver também, né? Como igreja. Agora, pessoalmente, Cristo está satisfeito com você? Ó. Agora pergunta, irmão, pessoalmente, ele está satisfeito? Ó, Senhor Jesus, deixa eu concluir aqui. Ó, o meu servo, o justo, irmãos, olha isso aqui. O meu servo, o justo, Cristo, com o seu justificará. Presta atenção nisso aqui. Cristo, quando nos redimiu, isso é maravilhoso, irmão, você não está alegre? Cristo, quando nos redimiu, Ele já conhecia quem você seria. Aí você fala, mas espera aí, tudo que eu fiz, tudo que eu pratiquei, Cristo já sabia, mesmo assim morreu por mim? Sim. Ele já te conhecia, Ele sabia a índole passada que você seria. Ele já saberia tudo que você iria praticar, fazer e deixar de fazer, porque Ele é onisciente, conhecimento ilimitado, e mesmo assim Ele morreu por você. Mas eu fiz tanta coisa na minha vida, não importa, mesmo assim Ele morreu por você, Ele te conheceu. Romanos 8, 29, coloca para mim rapidinho, que eu não vou nem abrir a Bíblia, que o meu tempo já estourou. Romanos 8, 29, deixa eu ver se é isso mesmo. Romanos 8, 29, aí, porquanto aos que conheceu, o que é conhecer de antemão? Conhecer antes de nascer. Antes de você nascer, Deus já sabia tudo que você iria fazer. Aí você fala, Senhor, mas eu pratiquei tanta coisa. Deus sabia. Mas mesmo assim morreu por mim? Morreu. Olha, Bia, o que é isso? Aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem, a fim de que ele seja entre muitos. Cristo já te conhecia, filha. Mas aí o inimigo vai morrer por causa de filho? Cristo pendurado na cruz, eu estou aplicando. Você sabe o que filho vai aprontar? O inimigo. Você vai fazer isso por causa de filho? Cristo, vou. Senhor, irmãos.
Oh, meu Deus, irmãos, o Senhor Jesus, a gente fica alegre, irmãos, com um negócio desse. Você é amado, irmãos, Deus já te conheceu. Aí fala, por que fala, justificará a muitos e não todos? Porque nem todos o receberam. Esse justificar a muitos, quem são esses muitos? Mas a todos quantos o receberam. Aí esse sim entrou nisso aqui. Amém? Terminei aqui. Jesus é o Senhor? Irmãos, essa é a obra de Cristo. Isso é bem superficial, irmãos. Se formos ver sobre isso aqui é o domingo inteiro. Mas eu espero, irmãos, que essa visão, essa palavra que nós vimos essa semana, isso, irmãos, é ruminar a palavra. Isso aqui está tudo que nós compartilhamos, foi tirado do sentimento do alimento diário. É ruminar e se aprofundar na palavra. Então, crie esse hábito, crie essa prática, amém? E vamos compartilhar pequenos grupos, uns 5 minutinhos, amém? Grupo de 3 ou 4 irmãos no máximo. Jesus é o Senhor.